Fala, dentista, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o PSIcast, onde a gente fala tudo a respeito de prótese sobre implante. Hoje a gente está com um assunto bem prático, bem técnico mesmo, onde você vai entender sobre o que a gente mais está usando aí para reabilitar os nossos casos. Meu nome é Pablo Santos. Meu nome é Valdeir Júnior. E nós estamos aqui para mostrar o meu dia a dia clínico, como que eu trabalho com a prótese sobre implante, como que a gente faz a reabilitação dos nossos pacientes e temos grande previsibilidade no resultado final. É isso que eu vejo que a maioria dos dentistas desejam, é ter previsibilidade no resultado final, ter segurança naquilo que vai fazer, saber como está começando, como que ele vai finalizar ali aquele caso. E eu estou aqui com o meu querido Valdeir Júnior, ele sempre faz aqui as perguntas pertinentes a que vários dentistas gostariam ali de perguntar, até porque são perguntas que são nossos alunos que fazem, são nossos seguidores, e a gente tem aqui o nosso podcast que ajuda, que auxilia na resposta, até mesmo auxilia aí no esclarecimento de algumas dúvidas. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com o Valdeir, e aí, Valdeir, conta pra gente o que você trouxe aí hoje pra gente. Professor Pablo Santos, muito obrigado por essa oportunidade, onde vamos aprender mais sobre a prótese sobre implante. Hoje nós vamos falar sobre os componentes protéticos. Então, como muitos dentistas têm dúvidas nesse tema, nessa área, então eu gostaria que você nos explicasse hoje sobre o kit protético. Como que é o kit protético? Você tem como esclarecer isso para nós? Com certeza. Em relação ao kit de prótese, eu posso falar que é um investimento que o dentista deve fazer, obviamente, para iniciar a trabalhar ali com a prática da prótese sobre implante. Eu até brinco que se eu vou fazer ali um curso de fotografia, eu preciso de pelo menos uma máquina fotográfica para eu aprimorar. Eu posso até aprender no curso sem ter a máquina fotográfica, eu aprendo a manuseá-la, mas para eu buscar a excelência eu tenho que ter uma máquina para eu praticar mais, eu vou praticar para... não adianta eu vou lá na aula de violão, isso aí, eu não vou ter o violão depois para praticar em casa, só pratico lá na aula. Então é interessante a gente, obviamente, ter... E o kit de prótese é um instrumento que o profissional deve ter para trabalhar ali com aquela especialidade. Eu falo que é um investimento, não é um investimento de uma câmera fotográfica aí profissional, é um investimento bem menor ali e que vai gerar, muitas das vezes, muito mais resultados do que muitas câmeras fotográficas ali. Obviamente, né, eu estou colocando uma via de regra, né, vamos dizer assim, porque às vezes tem fotógrafos ali e fotógrafos. E não falando nada de fotógrafo, mas toda especialidade tem aquele padrão que está muito fora da média, né, muito acima da média, e tem ali o que está na média, mas de forma geral, esse instrumento vai te gerar muito mais retorno do que uma máquina fotográfica, e o custo de investimento é muito menor ali. E aí eu gostaria de apresentar, né, que você está falando ali do kit de prótese, existem vários kits de prótese de várias empresas, só que as empresas seguem padrões, e aí existem padrões universais. É como se você fosse dirigir um carro, vamos dizer assim, ou até mesmo tocar ali um violão, como você deu o exemplo ali do violão, porque existem marcas de instrumentos diferentes, mas ali as cordas normalmente devem estar ali na mesma posição, no mesmo local, e aí ali a forma de, normalmente, pelo menos eu penso, né, que eu não toco violão, mas a forma de você manusear, até mesmo como diz, quando você vai fazer ali o violão, afinar o violão, muito provavelmente é muito parecido um do outro ali. Então, o kit de prótese, independente da empresa, é muito parecido. Então, não tem segredo, não é porque eu vou mostrar aqui de uma ou outra empresa que você não vai entender e que não possa aplicar ali para a empresa que você vai estar trabalhando, porque é muito padronizado, é muito parecido. Então, aqui eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. Veja bem aí se você consegue ver. Aqui é um kit de prótese. Eu coloquei aqui o kit de prótese da empresa Implacil, onde nós temos algumas chaves. E existem chaves que são ditas chaves padrões ali. Por exemplo, existe essa chave digital. Nós temos aqui a chave hexagonal de 0,9, hexagonal de 1,2, chave quadrada. Nós temos a chave de minipilar, a chave de O-ring e a chave aqui de catraca ou torquímetro. Então são chaves que normalmente as empresas, independente da marca, independente da empresa, elas trazem essas chaves, são chaves padrões. Cada uma tem a sua especificidade. Então, ou seja, vou te dar o exemplo aqui. Nós temos aqui essa
chave digital aqui, que ela serve, olha, eu vou passar o meu cursor pela chave digital, que ela serve para melhor empunhadura. Eu preciso de segurar melhor a chave para eu apertar uma peça que eu vou estar utilizando ali no meu paciente. E para eu ter uma melhor empunhadura, eu tenho essa chave digital. E aí, e essa chave, ela acaba sendo encaixada em todas essas chaves aqui. Então, essas chaves, elas são já adaptadas na chave digital. Então, é uma chave que acaba sendo padrão para adaptar em todas as outras chaves. Então, eu tenho aqui a chave digital e ela vai acabar adaptando em todas essas chaves que estão presentes aqui no kit. E aí todas essas chaves têm a sua especificidade. Nós temos aqui o torquímetro, veja. O torquímetro é uma peça fundamental ali, até mesmo para eu realizar o aperto dos meus componentes, da minha prótese. Então, eu não vou me alongar aqui, mas cada chave ela tem a sua funcionalidade, a sua especificidade, e aí não adianta também eu dar uma arma ali para a pessoa e ela não saber atirar. Então ela pode ter várias peças ali na mão, só que se ela não souber manuseá-la, não adianta de nada. Então, é aquela história também, não adianta você também entender do assunto e não praticar, porque, né, aquela questão, você pode ler vários livros, se você não coloca nada em ação, o que adianta o conhecimento sem a prática, né? Então, eu falo que a pessoa não domina ali aquele assunto, porque ela tem o conhecimento, mas nunca pratica, e a gente só acaba tendo o domínio pleno ali daquele assunto com a experiência prática sobre aquilo. Então, eu acredito que em tudo na vida é assim, é a mesma coisa, eu falar, vamos colocar aqui na igreja o falso profeta, né? Ficar falando que você deve fazer isso, aquilo, outro, sendo que ele não pratica aquilo, então não adianta você falar, não praticar, não vivenciar aquilo, porque você não tem a experiência plena daquilo, até mesmo para passar ali para uma outra pessoa. Então, por isso que eu falo, tudo que aquilo que a gente prega aqui, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, é aquilo que a gente realmente tem os resultados e a gente transborda aquilo ali para os nossos pacientes, para os nossos alunos. Então eu quero mostrar isso para o nosso aluno, é aquilo que realmente todos os dias a gente vem praticando e aquilo que vem dando certo. E também a gente fala aquilo que não dá certo, não faça isso, porque eu tentei fazer e não deu certo, então eu sei porque eu fiz e não deu certo. Mas se você quiser até tentar fazer aí, pode tentar, porque provavelmente não vai dar certo, eu já tentei várias vezes e não deu. Mas vem por este caminho aqui, que com certeza vai dar certo, porque a gente já fez, validou, a gente já acabou fazendo várias vezes e aí funciona. Então eu acredito que essa é a diferença de um professor, de um mentor ali, para uma pessoa que está começando ou que tem menos experiência. É mais a diferença de experiência, porque sabe o caminho que deve percorrer, sabe ali os problemas, as pedras no caminho e como que você deve depois contornar essas pedras. Isso daí acaba acelerando aí o processo de aprendizado da pessoa, porque para ela não precisar de cair nos mesmos buracos ali que, né, uma pessoa já caiu, é mais fácil você perguntar, igual você vai para um lugar e aí você não sabe para onde você vai, como que você faz para chegar nesse lugar, você pergunta a alguém. E aí, qual é o caminho mais rápido? Ou você pode descobrir sozinho, você vai ficar rodando, perde um tempo danado para chegar, mas se a pessoa já conhece, é muito mais fácil para você chegar de uma forma mais rápida ali. Então, é interessante você saber qual que é a especificidade de cada, é importantíssimo, né, para você dominar a prática da prótese sobre implante, você saber a especificidade de cada uma dessas chaves aqui, para realmente você trabalhar ali de forma segura com a prática da prótese sobre implante. Em relação aí, então, aos componentes protéticos que você acabou de expor aí pra gente, no curso que o Instituto Dr. Pablo Santos oferece aos dentistas, tem alguma diferença no curso presencial para o curso online para aprender sobre esses componentes? Não, com certeza não, porque a diferença de um curso presencial para um curso online ali, porque normalmente no curso presencial a gente atende ali os pacientes, só que eu vou te dar um exemplo de uma aluna ontem que eu estava conversando do curso online, a Isilda, a doutora Isilda. Ela falou assim, professor, é tão objetivo o curso que à medida que o senhor foi falando, eu fui executando nos meus pacientes. Eu fui falando, eu fui executando. Então tem uma variação muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que preferem ali, que tem muita insegurança e acaba ficando com receio de estar ali atendendo o paciente, mas tem pessoas que começam a fazer, por isso que no curso online a gente tem um procedimento prático laboratorial, e aí a pessoa vê que no manequim é igual ali o da clínica, e aí caramba, é só isso mesmo, ver ele no manequim, e aí acaba executando. Então, ou seja, a diferença, se eu for colocar assim para você, que uma pessoa que faz o passo a passo correto do online pro presencial acaba sendo nenhuma diferença, porque ele vai ter o mesmo resultado. Só que aí depende muito
da filosofia de cada pessoa. Às vezes tem pessoas que têm uma aprendizagem maior ali no presencial, às vezes até mesmo questão de foco, né? Às vezes a pessoa tem que estar lá dentro da sala de aula lá para prestar atenção no negócio. E aí, às vezes, está aqui na frente da tela do computador com alguma coisa prática ali do lado, acaba tendo muitas distrações que ela não consegue se conectar ali. Então, depende muito ali da condição da pessoa. Só que assim, eu, por exemplo, Pablo, eu prefiro muito o online hoje, porque o online, ele me dá ali uma facilidade de tempo, de local, porque eu consigo fazer ali no meu tempo, eu consigo repetir várias vezes quando eu quiser ali, se eu tiver alguma dúvida, eu consigo, vamos dizer assim, não preciso me deslocar para ir para uma região. Às vezes a gente tem que fazer ali treinamentos fora do estado, eu tenho que me deslocar, ficar dias fora, sendo que o online me dá essa possibilidade de estar fazendo ali dentro da minha casa. Então, ou seja, tem muitas vantagens. Então, assim, se eu vejo que eu consigo adquirir o mesmo conhecimento ali do online para o presencial, com certeza eu prefiro o online por conta das facilidades que ele me proporciona. Então, ou seja, respondendo a sua pergunta, a pessoa ali em relação a esse kit de prótese, ela vai ter o mesmo conhecimento, vai aprender de uma mesma maneira do online para o presencial, com certeza sim. A questão é a pessoa se dedicar naquele método de ensino-aprendizagem, com certeza ela vai aprender de uma forma segura para estar trabalhando aí com esse kit de prótese. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. E desde já eu quero falar com você, dentista, para se inscrever no nosso canal. E caso você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que o professor Dr. Pablo Santos vai responder e pode ser até tema do próximo podcast. Então, agora eu quero fazer uma pergunta também que é dúvida de alguns profissionais dentistas, professor, em relação à escolha dos componentes protéticos. Como que é feita essa seleção da escolha dos componentes? Ah, legal. Então, assim, para a gente selecionar os componentes protéticos, uma questão ali que a gente deve levar em consideração é o tipo de implante que a gente vai estar trabalhando. Então veja bem aqui na minha tela, vou compartilhar aqui a minha tela com você. Veja bem aqui, olha, existem várias possibilidades aqui de componentes protéticos. E aí uma das questões que a gente deve saber é qual é o tipo de implante que eu vou trabalhar ali. Então, se a gente for observar aqui, olha só, existem no mercado hoje 3 tipos de conexões de implante. Esse primeiro aqui, implante visto aí na sua tela, é o implante do tipo hexágono interno. O implante central é o implante do tipo hexágono externo. Você pode perceber que tem um hexágono. Deixa eu mostrar aqui para vocês de uma forma mais detalhada aqui, ó, nessa imagem, ó. Olha só. A gente pode perceber que tem um hexágono localizado externamente à cabeça do implante, que a gente chama de plataforma do implante. Então nós temos o hexágono externo, o hexágono interno. Você pode ver que existe um hexágono localizado internamente à plataforma do implante, que é a cabeça do implante, que a gente chama de plataforma. E nós temos um implante do tipo cone Morse. Então depende do tipo de implante que você vai usar, o tipo de componente que você vai estar trabalhando ali. Então existem várias possibilidades hoje, mesmo desde quando você vai trabalhar ali com componentes de moldagem, com componentes de implante. Então existem vários implantes disponíveis, esses 3 tipos de implantes disponíveis no mercado, e existem vários componentes. E eu preciso de saber, será que eu vou trabalhar aqui, ó, vou dar um exemplo, com uma prótese parafusada? Será que eu vou trabalhar com uma prótese cimentada? Será que a minha prótese vai ser unida? Será que a minha prótese vai ser unitária, separada ali, a gente chama de prótese unitária? Ou será que a minha prótese vai ser uma prótese múltipla, a prótese toda unida ali? Se eu trabalhar com uma prótese múltipla, aqui eu estou dando um exemplo de implante do tipo cone Morse e componentes sendo utilizados aqui nesse implante que é do tipo cone Morse, que são os mini pilares que são utilizados para prótese múltipla, que a gente está fazendo uma ponte fixa. Mas eu poderia trabalhar com próteses unitárias, e aí nessa condição com o implante cone Morse, uma outra possibilidade para eu trabalhar com esse implante, só que a prótese dessa vez é uma prótese unitária, são os munhões. Então nós temos aqui munhões de forma que a gente vai individualizar essa prótese. Então existem componentes específicos para cada caso clínico, e aí o cirurgião deve saber ali quais são os componentes protéticos que a gente vai estar trabalhando em cada caso clínico. Acabei de dar um exemplo aqui de os mini pilares que são utilizados para prótese múltipla, e nós temos aqui os munhões que são muito bem utilizados para próteses unitárias. Obviamente que cada componente desse, ele deve se conectar ao tipo de implante que a gente vai estar trabalhando. Se o meu implante que eu coloquei ele no paciente é um implante do tipo hexágono externo, o componente que eu devo estar trabalhando são componentes que vão adaptar nesse implante. Se eu trabalhar com o hexágono interno, o componente deve se adaptar ao hexágono interno. E se for cone Morse, o componente deve ser correspondente ao implante do tipo cone Morse. Não adianta eu querer parafusar ali uma peça
que seja incompatível ali com um determinado tipo de parafuso. Não vou conseguir parafusar. Então, existe essa compatibilidade entre esses componentes. Então, o cirurgião dentista ele deve entender desse assunto e deve entender que existem medidas diferentes entre as empresas. Então, muitas vezes, se a gente trabalha com uma empresa A e uma empresa B, o hexágono interno da empresa A não é compatível com o hexágono interno da empresa B. O implante do tipo cone Morse da empresa A não é compatível com o cone Morse da empresa B. Então, não apenas conexões, que a gente deve verificar a compatibilidade, mas também de marcas de empresa. É como se eu fosse pegar, vamos dizer assim, um parafuso convencional ali, eu comprei da empresa A. Só que é um outro parafuso ali que a gente vai ter, parafuso convencional, uma rosca ali. Só que são roscas de empresas diferentes, pode ter dimensões diferentes que acabam não adaptando de uma empresa para outra. Então, pode dar diferença. Então, a gente tem que verificar qual é a conexão do implante. Eu acabei de falar aqui que no mercado a gente tem disponível aí 3 conexões de implantes, e aí, ou seja, hexágono interno, externo, cone Morse. E será qual que é a empresa que trabalha ali com esse implante? Tem muitos alunos que me perguntam assim, professor, qual implante é esse? Fica na dúvida. Você acredita que já teve aluno que veio falar comigo que entrou no curso porque tem dificuldade em saber qual é o tipo de implante de determinadas marcas para mim. Eu falei assim, rapaz, eu também não sei não qual é o tipo. Hoje nós temos várias marcas disponíveis no mercado, mas muitas marcas, e você acha que eu vou saber o implante de todas as marcas? Porque o implante não tem um nome, não tem nada ali, ele me manda um raio-x, professor, que implante é esse? Eu não sei, só que aí eu falo para eles assim, olha, eu sei como você descobrir ali qual é essa marca, aí eu dou o caminho. Existem empresas que fabricam componentes de implante, que você ali com um cicatrizador, com algum componente desse implante, com raio-x, com fotos que você tem ali desse tipo de implante, essas empresas que produzem componentes vai mapear tudo aquilo ali que você enviou para eles para verificar qual é a empresa que fabricou aquele implante ali. Eles fazem esse tipo de trabalho, obviamente esse trabalho ele tem uma remuneração, ele é cobrado, ele tem um custo, esse trabalho, mas que vale muito a pena, é um custo mínimo para você fazer a reabilitação de paciente, porque muitas vezes tem paciente que não tem mais contato com o dentista, isso daí a gente pode ter tido algum problema ali com o dentista, não sei, ou até mesmo o dentista não tem ali mais aquele consultório, e agora ele foi lá e resolveu fazer a reabilitação, colocou o implante, não sei, por algum motivo, agora o paciente chegou lá em um dentista que não foi o que colocou o implante para fazer a prótese. E aí, como o dentista não sabe que implante é esse, e aí qual é a marca? Lembra que eu falei da marca? Qual é a marca? Porque dependendo da marca não vai encaixar. E aí, como que a gente faz? Existe uma empresa, eu sempre indico aí para os meus alunos, tem uma empresa que é a EFF, que ela faz esse tipo de trabalho, esse reconhecimento aí dos implantes para você reabilitar. Inclusive, eles fabricam os componentes para fazer a reabilitação desses casos clínicos ali. Então, além deles confirmarem qual é o implante que tem ali, ou seja, eles te dão ali uma informação importante para você fazer a reabilitação e muito assertiva ali, por conta da base de dados deles, porque eles trabalham com isso, e ainda assim mandam os componentes para você. Obviamente, por meio, é um custo que você tem isso, mas você iria ter que comprar o componente mesmo para reabilitar aquele paciente. Isso daí, obviamente, é custeado pelo próprio paciente, e aí você consegue ter uma assertividade na reabilitação desses casos. Então eu falo assim, que a gente não é adivinho de ficar adivinhando ali em plano. Lógico que tem um ou outro ali que a gente, parece com a característica de determinada empresa, esse daqui de outra. Mas existe uma gama de empresas que não tem como a gente adivinhar. Então a gente acaba mandando para uma empresa mais especializada ali no assunto, que acaba direcionando de uma forma mais assertiva para o cirurgião conseguir resolver ali aquele caso. Então é basicamente isso. Não é que eu vou saber todos ali as possibilidades de implante, mas pelo menos a gente sabe o caminho que o cirurgião deve seguir para ele resolver aquele problema ali, a gente acaba orientando nesse sentido. Então é muito importante você entender a respeito de componentes protéticos, de tipos de conexões de implantes, como a gente falou aqui, ou seja, quais são as conexões de implantes que a gente tem aqui, hexágono interno, externo, cone Morse. Porque eu preciso de saber essas conexões, porque eu preciso de saber qual é o componente que eu vou utilizar. Mas qual é o componente que eu vou utilizar? É correspondente a esses tipos de conexões. Mas qual é o tipo de componente que eu vou utilizar? Vai depender do tipo de prótese que você vai fazer. Será que vai ser uma prótese unitária? Será que vai ser uma prótese múltipla? Será que existem outros fatores que a gente também deve observar? Às vezes ali a altura do transmucoso, será que é uma área estética? E aí isso daí vai influenciar no tipo de componente que a gente vai escolher. E outro fator fundamental é qual é a marca da empresa ali desse implante. Porque isso também vai determinar qual é o componente que eu vou estar utilizando, porque deve ser correspondente à marca ali do implante. Então são
são esses conhecimentos que os cirurgiões devem saber para fazer ali a reabilitação de forma segura dos casos clínicos deles, né, dos casos clínicos de prótese sobre implante. Muito bom, muito esclarecedor, né? Tudo isso que você disse aí pra gente. Então, o doutor Pablo Santos, doutor em implantodontia, está aí não só falando o que fazer, mas falando também como fazer, né? Que é algo muito importante para nós. Professor, explica pra gente o seguinte, qual é o erro mais comum que alguns profissionais, né, em prótese sobre implante cometem? Legal. Um erro muito comum aqui de prótese sobre implante é que, por exemplo, eu estava conversando ontem com uma aluna, ela falou que depois que fez o meu curso, né, uma aluna do curso online, ela falou assim, professor, eu só trabalhava com a prótese direto na plataforma do implante, em todos os casos, direto na plataforma do implante. E aí isso daí acontecia muito problema, fratura do parafuso no implante, a gente perdia implante. Então, ou seja, é um erro você trabalhar ali direto na cabeça do implante, ou seja, na plataforma do implante, em todos os casos, principalmente em prótese múltipla, porque a chance de você não adaptar bem ali aquela peça, vou até compartilhar aqui uma imagem com você, veja bem aqui, ó, nessa imagem aqui, onde foram colocados implantes, aqui do tipo hexágono externo, são dois implantes aqui hexágonos externos, e nós temos aqui um implante do tipo conimorse, dá para ver aqui pelo meu curso, ó, tem o hexágono, tá aqui assim, e nós temos dois mini pilares aqui, ó, adaptados aqui por sobre esses implantes, esses dois, e aqui nós temos um mini pilar adaptado no implante do tipo conimorse, ou seja, na prótese múltipla, para facilitar a adaptação da peça protética, a gente está usando aqui intermediários, que são os mini pilares, e aí ela falou que fazia tudo aqui direto na plataforma do implante, isso daí dificultava a adaptação protética, isso daí é um erro. Outro erro é não fazer, em alguns casos, prótese provisória, e às vezes você não faz prótese provisória, não faz o condicionamento gengival, e aí você vai fazer isso na definitiva. Muitas vezes a definitiva não chega ali no resultado final interessante para o paciente. E aí, como que faz? Você vai ter que refazer ali a prótese definitiva. Então, a prótese provisória acaba servindo de guia para a confecção de uma prótese definitiva. Ou seja, existem erros comuns, que é uma grande dificuldade de muitos profissionais, que é a escolha certa de componente protético. Qual é o componente protético que eu vou estar utilizando? Qual é? Aí a pessoa fica meio que na dúvida. Será que eu vou usar determinado componente protético para fazer essa prótese unitária? Qual é o componente protético que eu devo utilizar? Principalmente, tem muitos colegas que têm dúvidas quando trabalham com implante do tipo conimorse. Então é uma conexão específica, e aí muitos colegas acabam tendo dúvidas a respeito desse tipo de implante, qual componente eu vou usar para prótese unitária, qual componente eu devo usar ali, nesse caso de prótese múltipla. Então, um erro é a escolha de componentes protéticos ideal ali para determinados casos, e também ali a questão de, até mesmo do diagnóstico, né? Será qual implante que eu vou colocar aqui? Essa aluna mesmo, que eu estava conversando, falou que hoje ela faz todo o planejamento cirúrgico e protético do caso dela, porque tem muitos cirurgiões que não entendem ali do planejamento reverso, porque eu até falei em um podcast anterior que, né, não adianta a gente entregar na mão ali de uma pessoa para fazer a fundação, só que a construção tem que ser correspondente a essa fundação. Quem faz a construção vai ser o protesista ali. E aí hoje ela faz todo o planejamento, ela saiu da boca dela falando assim, hoje eu faço todo o meu planejamento cirúrgico, mesmo eu não executando a cirurgia, mas eu faço todo o planejamento cirúrgico e faço a prótese ali sobre aquele planejamento que eu fiz. Então, às vezes, o cirurgião acaba tendo problema ali, tem erros ali, né? Você falou assim, qual que é a dificuldade ali, quais são erros ali que acontecem? Erros na escolha do componente protético certo, até erros no planejamento, no diagnóstico, que pode acontecer ali, né, no planejamento, ó, escolha de componente, erros de planejamento, qual é a conexão protética mais interessante ali para aquele caso, onde o paciente perdeu 46, onde o paciente perdeu, né, o 12, 22, perdeu todos os incisivos ali superiores, um exemplo, qual que seria a conexão protética mais interessante para eu reabilitar esse caso. Então, problemas na escolha de componentes protéticos e problemas também de planejamento. Isso daí é uma questão que deve ser bem, que acaba sendo um fator de insegurança de muitos profissionais. Tá certo? Ok. Portanto, quero agradecer, fazer um agradecimento, né, aos queridos dentistas, amigos, profissionais aí que têm nos acompanhado, e quero dizer o seguinte, ainda haverá outros episódios de nosso PSCast que nós vamos continuar falando sobre componentes protéticos, professor. Legal, para mim é um prazer poder compartilhar aqui o nosso conhecimento. Se a gente fala também aqui de componentes protéticos, acaba passando o dia todo aqui falando de componentes protéticos, que são
muitos, né, e cada um tem a sua especificidade, então, mas é só para você entender como que a gente deve trabalhar, como que a gente deve abordar, porque aqui já passa uma pitada ali daquilo que a gente fala do componente protético, que a gente fala ali das dificuldades, né, que o cirurgião tem, mas com certeza para a gente aqui é um prazer poder esclarecer essas dúvidas e eu aguardo cada um de vocês aí no nosso podcast. Inclusive, você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir lá o nosso perfil do Instagram, que eu tenho certeza que a gente está aqui para acelerar o seu processo de aprendizagem na prática da prótese sobre implante. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu.